Você precisa se vestir de mulher para poder investigar um crime, mas algo de ruim pode acontecer, como Canela Fina te pegar e você virar cadeirante. E aí, galerinha do bem, sejam bem-vindos ao canal Escolha Fatal. Eu sou o EF, o Espanta-Fimose, e hoje vamos recapitular o filme As Branquelas. Então pega sua bolsa Prada e maquiagem de piriguete e bora pra história. O filme começa mostrando dois vendedores com cara de muito loucos, trabalhando em uma lojinha no centro da cidade, quando chegam alguns caras mal encarados e eles começam a cantar Guantanamera, Guantanamera. E nisso eles pedem para os caras trazerem um pedido e entregam uma mala cheia de grana. E nisso eles revelam que na verdade eram dois canelas finas disfarçados e que eram policiais. Os caras tentam fugir, mas eles partem para cima. E aqui vemos o porquê os canelas finas estão sempre na vantagem, porque os dois metem a porrada nos três sorveteiros. E quando eles acham que resolveram o caso sobre o crime das drogas no sorvete, chegam os verdadeiros bandidos e agora começa o tiroteio e os bandidos conseguem fugir. Quando o chefe chega na loja, acho que vocês já podem imaginar, pois o chefe, que era um canela fina experiente, começa a dar uma bronca neles. E nisso a esposa do Marcos liga no telefone do chefe e pede para falar com ele. E depois disso o chefe diz que eles estavam a ponto de serem transferidos para um setor inferior. E dois policiais alça de boquete ficam zoando. Quando chega em casa, Marcos começa a ser confrontado pela mulher, que era muito controladora, pois ela disse que estava monitorando por onde ele andava e diz que ele demorou muito e levou 2 minutos a mais que o normal, e que poderia ser um amante. E galera, pra ele estar traindo por causa de 2 minutos, só se ele durar 20 segundos, isso contando o tempo de baixar as calças. A esposa diz que queria conversar e ela começa a falar, e nisso ele tenta prestar atenção, mas começa a dormir. No dia seguinte eles chegam na agência e os alcinhas estão zoando com eles, e o chefe diz que precisava de 2 agentes para escoltar 2 patricinhas durante um fim de semana, mas ninguém quer. Então quando os dois chegam para falar com o chefe, os 2 otários são escalados para essa missão, e seria uma forma deles provarem que conseguem trabalhar direito, senão seriam transferidos. Eles começam a escoltar as patricinhas e elas são 2 abusadas, e eles começam a dirigir quando o cachorrinho dela, que gosta de andar na frente, quase cai da janela, e nisso Kevin acaba perdendo o controle e bate. E as 2 ficam desesperadas porque fizeram um dodóizinho no nariz. E agora os 2 ficam desesperados pensando que perderam o emprego, porque não conseguem fazer o básico. Como não podem perder essa oportunidade, eles mandam as garotas irem para outro lugar, porque agora o negócio vai começar, pois os 2 negões da canela fina vão se transformar em 2 loirinhas ou loironas, e eles precisam se fingir de patricinhas e os caras já ficam olhando para elas querendo dar uma brincada. Quando chegam na recepção, um dos agentes da alça estão trabalhando na recepção, e agora eles precisam fingir mais ainda, pois seriam monitorados. E quando o cara perde a identidade, Marcos começa a fingir que tinha esquecido e diz que teria um ADP, o famoso ataque de pelancas. E nisso o cara fica com medo e o chefe Canela Fina aparece e deixa elas entrarem sem problemas. Eles estão indo pro quarto quando 3 amigas aparecem e eles não sabem quem é, mas eles conseguem contornar a situação e elas acreditam. E galera, com todo o respeito do mundo, elas se dizem amigas, mas não reconhecem que elas estavam mudadas, mais parrudas, mais caneludas, e a única coisa que percebem é que elas estavam com mais colágeno. Quando chegam na festa, 2 caras estão olhando pra elas, e um diz que mesmo com ela sendo grandona, pegaria fácil. Aí eu te pergunto, eu conto ou vocês contam? Elas estão conversando quando aparecem as meninas que eram filhas do dono da festa, e elas começam a falar mal delas, sendo que não fizeram nada. E como elas não deixariam isso impune, pois não levam desaforo pra casa, eles dizem que a mãe delas era tão velha que elas mamavam leite em pó. E galera, quem aqui já não deu uma sufocada quando tentou comer uma colher de leite em pó? As meninas vão embora pois ficaram constrangidas, e nisso eles se aproximam das meninas, que ainda não gravei o nome, e nisso Kevin conhece uma morena que já fica logo querendo colocar o galo pra cantar. Marcos começa a comer várias comidas diferentes, e como ele era pobre e não estava acostumado com essas coisas, ele precisa ir no banheiro pra colocar o melado pra descer. E só te digo uma coisa, esse melado desceu rasgando. E agora vem o melhor personagem do filme, pois aparece o Latrell Canela Fina e ele já fica todo animado olhando as mulheres brancas, pois ele se considera branco. E quando ele vê Marcos vestido de loirinha, já fica caneludo e vai pra cima. E ele diz que o ditado é que depois do negão, ela precisaria de cadeiras de rodas. E galera,
galera, é por isso que eu tranco as portas antes de dormir, porque passou uma loirinha de cadeira de rodas aqui perto. Elas estão indo fazer compras, pois as roupas delas eram cafonas, então elas vão para uma loja chique e os meninos ficam embaixo da escada olhando as calcinhas das pessoas, e quando eles sobem, os meninos ficam traumatizados. Na hora de escolher as roupas, as amigas começam a pegar várias roupas pequenas, dizendo que faziam parte da moda, e para ajudar a roupa a entrar, a amiga diz que é porque estava usando a calcinha de forma errada. E galera, ela deu um puxão tão forte que sentia aqui. Mas dá tudo certo, pois ela fica bem e fica super na moda. Só que esqueceram de avisar que a moda era no inferno. Quando estão saindo da loja, um cara passa e rouba a bolsa deles. E na boa, no dia que eu ver uma loirinha correndo assim, eu já caio no chão fedendo, porque sei que vai dar muito ruim. E os agentes só estavam observando. À noite estava rolando uma festa de gala, quando Karen vê que o novinho estava olhando pra ela. E ela pede pra dar uma batidinha de pó no rosto dela, e ela chega no cara parecendo que saiu da boca de fumo com a mercadoria toda na cara, e passa vergonha. Mas é agora que vem o melhor momento da festa, pois vai rolar o leilão de mulheres e o dinheiro serviria para uma fundação que ajuda milionários pobres a ficar mais milionários. E como as irmãs Vandergelds quer zoar com as garotas, chama Marcos pro leilão, e ninguém quer dar entrada, mas lá no fundo vem nosso negão mais querido, e começa a dar várias entradas e termina com ele ganhando um encontro com ela, pois deu $50 mil à vista. E só te digo uma coisa, tomara que a almofada da cadeira seja de boa. Depois da festa, eles sobem pro quarto para descansar, mas as meninas batem na porta pois queriam ter a noite das meninas, e Karen começa a se abrir dizendo que estava mal, pois estava tentando ficar com o cara, mas parecia que ele só queria usá-la. E do nada, simplesmente do nada, ela tira um consolo rosa taludo da bolsa e pediu para Marcos mostrar o que sabe fazer. E depois a ruivinha pega e começa a bater com aquilo na cara. Rola, rola, rola. Não tem muito mistério, rola que você bate assim no rosto mais aqui. No dia seguinte, elas decidem ir na praia e as irmãs Vandergelds estão lá e pede pro cara zoar com elas jogando uma bola, mas elas devolvem no ódio. E vocês sabem que aparece, só de sunguinha, né? Aquele que todo mundo gosta. E Latrell vai todo armado pra caçar as meninas e bota armado nisso. Kevin vê a repórter morena e troca de roupa pra ir falar com ela e começa a fingir que era o Latrell que era rico e começa a jogar o papo nela e ela cai no golpe e ele a chama pra sair. E a esposa do Marcos está no restaurante quando o cartão é recusado, pois compraram um vestido de $4 mil. E agora ela sabe onde eles estavam. E agora vem a noite dos encontros, pois ao mesmo tempo que Marcos ia se encontrar com Latrell Canela Fina, Kevin ia se encontrar com a repórter fingindo ser o Latrell. E vem a cena clássica do carro, e como temos que fugir do copyright, solta o som, DJ. I miss you, tananana, I need you, tananana, another one, blá 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 blá. Depois disso eles vão para um restaurante chique e Marcos tenta fazer de tudo para ele ficar com nojo, ou desistir do encontro, mas tudo que ele faz Latrell gosta, pois ele quer mulheres parrudas que possam aguentar o tranco. E quando ele vai pra cima pra brincar de língua linguada, ele solta chorume pra ele se afastar, mas no final ele gosta e diz que eles teriam mais intimidade. Na boa, deu até pena, porque o almoço vai subir manualmente. Kevin chega na casa do Latrell com a repórter e começa a fingir que era ele, mas tem uma foto do Latrell pelado e não sei como ele explicaria esse negócio. Os dois estão tomando um vinho de leve quando aparece um Rottweiler nervoso e começa a ir pra cima dele, e o bicho é tão louco que só dá cabeçada na porta. E Kevin consegue mais uma vez contornar a situação e começa a meter a língua pra dentro, mas Marcos liga pedindo ajuda, senão precisaria de uma cadeira de rodas. Enquanto os dois estão fora, os agentes entram no quarto deles e tem um que é tarado pelo cheiro da calcinha deles, mas o outro chega mostrando algumas máscaras, mostrando que na verdade eles eram homens. Aí eu te pergunto, quem nunca usou a calcinha fio dental do pai? Tá maluco, mó normal. Depois eles partem para uma baladinha e geral se encontra, e Latrell quer tentar um negócio diferente e tenta colocar coisas na bebida de Marcos, mas ele consegue trocar o copo. E agora vem um momento que todos esperávamos, pois é o momento do desafio de dança. E agora o desafio é as patricinhas versus as lourinhas, e elas tentam ao máximo, mas claramente elas não têm chance.
Mas é aí que entra nossas negonas lourinhas da canela fina, porque eles começam a mandar vários passinhos e esculacham as Vandergeldes, e a noite termina com Latrell muito louco dançando alucinado. De manhã Latrell acorda e depois do momento mais esperado, vê um momento mais traumatizante, pois ele achou que pegou a lourinha quando na verdade pegou o loirinho. A mulher do Marcos o segue até a pousada e já chega toda nervosa perguntando com quem ele estava traindo. Ele tenta dizer que não tem ninguém e que estava em uma missão, mas a amiga dela pegou Kevin vestido de loira e ela sai boladona. Aquele loirinho que teve um encontro às cegas está de cadeira de rodas. Quando os amigos perguntam o que aconteceu, o Latrell aparece e diz que ele caiu da escada, e antes tivesse caído. As verdadeiras loirinhas aparecem na pousada, e os agentes do topete a levam achando que eram impostoras, e nisso o chefe descobre a verdade, e agora eles estão ferrados, pois foram demitidos, sendo que eram do FBI, e agora eles precisam ir embora, pois vão ter que começar a bater uma laje, mas acabam recebendo uma ligação do legista, dizendo que o dinheiro roubado tinha digital do Vandergeld, o cara que era ricão, e eles voltam pra festa. Na festa tá rolando um desfile, os dois estão se apresentando e ninguém percebe a diferença entre as verdadeiras e as falsas. O desfile começa a dar ruim, pois as Vandergelds estão atrapalhando tudo, então as três meninas estão armando um plano para se vingar e elas se ferram. No final, Vandergeld tenta fugir, mas eles correm atrás, mas por isso começa um tiroteio violento e Latrell pula na frente do Marcos, mostrando que realmente gostava dele, ou dela. O problema é que Latrell fica decepcionado, pois descobre que ele era negro. E agora que vem um trauma, porque me faz pensar que ele sabia que era homem. E Kevin salva a repórter, mas a mulher do Marcos aparece toda louca e descobre que na verdade a loira era Kevin e que não tinha nenhuma traição e que ele estava em uma missão secreta, e como tudo foi resolvido, eles conseguiram o emprego de volta e Kevin vai terminar a brincadeira com a repórter. Galera, esse é um dos maiores roteiros que eu já fiz. Não tô sentindo nem minhas pernas de tanto digitar. Até parece que recebi uma visita do Latrell. E galera, se inscreve aí na humildade, preciso da ajuda de vocês, porque esse foi longo, então só bora bebê. Agora me segue também no Insta, que está na descrição, e depois na plataforma roxinha de lives, porque hoje tem live bebê, então vem comigo. Mas agora eu vou nessa, então beijos, abraços e fui!